Olá, primeira série. Tudo bem com vocês, alunos? Para nossa aula hoje, eu quero que vocês peguem a página 25 do Guia de Estudos. Lá nós vamos encontrar o último conteúdo da nossa apostila que nós vamos trabalhar hoje, que são as Coordinating Conjunctions. Aqui então nós vamos ver as conjunções coordenadas, tá? Então, as coordinated conjunctions are used to join words, phrases or independent clauses. Então, elas são usadas para ligar palavras, frases ou orações independentes, tá? There are 7 coordinated conjunctions in English and they are classified below. Então, existem sete conjunções e elas estão classificadas abaixo. Então, existem 7 e nós temos 4 classificações. A primeira aqui que a gente tem é addition, né? Adição. Então, nós temos duas conjunções de adição, o and e o nor. Então, lembrando que adição é quando eu adiciono uma informação à outra. For example, he opened the door and smiled at me. Ele abriu a porta e sorriu para mim. Né? Veja que aqui esse and está ligando uma informação à outra. E lembrando que são orações independentes, tá? Coordenadas. Nós temos também o nor, que essa conjunção é sempre combinada com uma partícula negativa. Always combined with a negative particle. Então, o que acontece? Sempre vai ser numa frase negativa, onde eu tenho uma partícula indicando essa negação. For example, Celine didn't say what had happened, nor do I want to know. Então, aqui, a Celine não me falou o que aconteceu. Didn't, né? Não me contou o que aconteceu. Nem eu quero saber. Então, esse nem, que é o nor aqui, também liga uma informação à outra, tá? Depois das conjunções de adição, nós temos as de contraste, tá? Primeira aqui que nós temos, but, né? Insert a comma before but. Então, nós sempre vamos adicionar uma vírgula antes do but, tá? E ela indica uma oposição. For example, I'd love to tag along, but I'm so tired. Então, eu gostaria muito de ir junto, mas eu estou tão cansado. Então, veja que aqui, eu gostaria de ir junto, e a outra oração, né, outra frase, eu estou tão cansado. Então, veja como dá essa relação de oposição, né? I'd love to tag along, but I'm so tired. Né? E lembrando, a gente sempre usa a vírgula antes do but. Nós temos também o yet. Insert a comma before yet. Então, aqui no yet também nós precisamos colocar uma vírgula antes dele. Jess was sick, yet he delivered a mind-blowing performance. Então, o Jesse, ele estava doente. E mesmo assim, ele entregou uma performance maravilhosa, né? De explodir com a cabeça, tá? Foi muito boa. Então, esse yet significa mesmo assim, tá? Então, também é uma conjunção que a gente usa para ligar uma oração à outra. Continuando, a próxima classificação, cause, effect. Então, uma relação de causa e efeito. Nós temos o so e o for. Então, my phone went dead, so I couldn't call you. Aqui uma relação de causa e consequência, né? Causa e efeito. Então, a bateria do meu telefone acabou. Então, né? Por isso, eu não pude ligar para você. So, I couldn't call you. Então, eu não consegui ligar para você. E o for? I went to bed last night, for I had a lot of work to do. Então, eu fui para a cama ontem à noite, pois eu tinha muito trabalho a fazer. Então, eu fui para a cama porque eu tinha muito trabalho a fazer. Vejam que é uma relação de causa e consequência entre essas duas orações, tá? E, para finalizar, nós temos alternative, né? A conjunção alternativa, que é o
or. You can use a pencil or a pen. It's up to you. Você pode usar uma caneta ou um lápis. É a tua escolha, né? It's up for you. Você escolhe, você decide. Então, eu tô dando aqui uma alternativa. Ou você usa isso ou aquilo. Então, são essas as conjunções que a gente tem no inglês. Mas lembre-se, são as conjunções coordenadas, tá? Das orações coordenadas, onde eu ligo uma oração a outra e essas orações são independentes. Lá na página 46 da apostila, nós temos assim, lá o exercício 24. Words that connect words, phrases and clauses in a sentence are called conjunctions. In this section, we are studying coordinate conjunctions. Here's an acronym to be used to remember them. Can you identify the conjunctions that form it? Então, aqui nós temos um acrônimo para a gente lembrar quais são as orações, as conjunções coordenadas, tá? Então, completem aí. O primeiro que nós temos é for. O segundo, and. O terceiro, nor. O quarto, but. O quinto, or. O sexto, yet. E o sétimo, so. Então, veja que aqui que forma um acrônimo fanboys, tá? Então, é uma maneira de ajudar vocês a lembrarem as conjunções coordenativas da língua inglesa, tá? For, and, nor, but, or, yet, and so. Agora, vamos fazer o exercício número 25. Go back to page 45 and pay attention to the words in a bold in the text. Then select the option that best completes each statement. Então, volte na página 45 e preste atenção nas palavras que estão em negrito no texto. Depois, selecione a opção correta para completar cada sentença aqui, cada trechinho. Letter A. In the sentence, the influence of this multilingualism tends to be largely erased. In the national media and in higher educational contexts, the coordinated conjunction and. Então, a conjunção and aqui nesse trecho gives equal emphasis to both phrases, national media, higher educational contexts, tá? Ele não dá ênfase em national media. Ele dá ênfase às duas frases, não só em uma. Letter B. In a sentence, but at an everyday level, the Queen's English has had to defer to the continent's rich abundance of languages. The coordinate conjunctions but express addition or contrast. Addition or contrast. Aqui, o but, a gente sabe que é uma conjunção que dá uma relação de contraste, de oposição, certo? O exercício número 26. Match the coordinate conjunctions to the idea they express. Então, corresponda aí as conjunções coordenadas com as ideias que eles expressam. Consequence. Nós temos o so, né? Que indica uma relação de causa e consequência, o so. Addition, nós temos o and, que dá uma relação de contraste. Nós temos o but, yet. Alternative, ou seja, uma ideia negativa, o nor. Reason and purpose, o for, in alternative, o or. Tá? Então, aqui nós temos o alternative, que dá uma ideia negativa. Lembra que a gente usa só com partículas negativas, nós usamos o nor. Agora, como não é uma alternativa entre uma coisa ou outra, nós usamos o or. Agora, lá na página 49 da apostila, nós temos, vamos fazer a correção dessas atividades, né? Eu fui passando para vocês de tarefa, então hoje a gente vai corrigir. Eu vou ler só alguns textos, não vou ler todos, senão a gente vai se alongar demais, tá? Aqui no exercício número 30, a resposta correta seria a letra C. Only 4 is correct, tá? A única opção que está correta aqui
é a número 4. Italian and Spanish words are relatively easy to spell because these languages are phonetic while English is not. Tá? Então, seria aqui a letra C. Vamos fazer agora a leitura do texto da atividade 31. If you can't master English, try Globish. It happens all the time. During an airport delay, the man to the left, a Korean perhaps, starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Nerière, considers it a proper language. It's not a language, it is a tool, he says. A language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be that at all. It is a means of communication. Nerière doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Cosmos, Volapük, Novial, or Stanch Esperanto. Nor should it be confused with the barbaric algo for algorithm language. It is a sort of language light, a means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Então aqui, considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish é uma variedade inglesa que altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Tá? Então ali aconteceu de estar num aeroporto, né, um coreano e um colombiano falando o que parecia ser o inglês. Né? Então esse Globish que eles falam altera a estrutura do idioma para possibilitar essa comunicação internacional. Então a correta seria a letra D. O exercício número 32. What is the best choice to complete the sentences? Qual que é a melhor escolha para completar as sentenças? Lembrando aqui que a gente vai usar os indefinite articles, né? Os artigos indefinidos. Lembram? A e o N. Aqui. She is going to need a uniform the job. Tá? For the job. A uniform for the job. Ela vai precisar de um uniforme para o seu trabalho. Então, aqui a gente já sabe que é um A. He ate an apple for lunch. He ate an apple. Aqui a gente usa o an. Aqui, por que a gente usa o A, sendo que a próxima palavra começa com uma vogal? Porque aqui, essa vogal a gente pronuncia you. Tá? You tem o som de Y, e Y é uma consoante, tá? Então, no som aqui, you, she is going to need uniform for the job, a gente usa o A, né, o A, por conta disso. Aqui, he ate an apple, and, porque apple começa com uma vogal com som de vogal, tá? E aqui, número 3, they are honest men, eles são homens honestos. Aqui eu não preciso pôr nenhum artigo indefinido. Então, seria a letra B, a opção correta. According to the use of the indefinite article A and N, identify the alternative in which it is incorrectly used. Então, aqui nós vamos achar a opção onde está sendo utilizado o artigo indefinido de forma incorreta. Letra A, letter A. We are going to need a screwdriver. Aqui está correto, ó. Nós vamos precisar de uma chave de fenda, screwdriver. Tá certo, o A, né? E aqui a próxima palavra começa com a letra S. Então, tá correta o uso do artigo. Letra B. I'd like to have a piece of cake. Né? Gostaria de ter um pedaço de bolo. Aqui também tá certo o uso do artigo indefinido.
an unpredictable man. Aqui também está correto. An unpredictable man, tá? Letra D. She is working in a hospital. Aqui, gente, essa está incorreta, tá? O correto seria she is working in a hospital e não she is working in an hospital, tá? Seria a letra D. A gente aqui tem o som de uma consoante, hospital, tá? Número 34. Which of the alternatives is or are correct? Então aqui, quais das alternativas ou são corretas? A uniform, tá correto, então essa a gente marca. A yellow car também está correta. An eye também está correta. An honest nurse também está correta. A hairs aqui está errada e a universities também está incorreta. Então seria an hires and universities. Então aqui a somatória do 1, 2, 4 e 8 dá 15, certo? Continuando o exercício número 35. Leia o texto e responda a questão. Sustainable design. Have nothing in your houses that you do not know to be useful or believe to be beautiful. Aí aqui tem fit for purpose, function attractive to look at sustainable, how produced, how durable, how disposed of, reused, recycled. Considerando o fragmento do texto Design for a Challenge of Sustainability in 21st Century, assinale a opção que corresponde a um artigo. Então, qual que aqui é um artigo? O the, for, of or in. Nós vimos que os artigos indefinidos são a e o an, né? E o artigo definido é o the, né? Aqui não tem o a nem o an, então o único artigo que aparece é o the, tá? O exercício número 36. Então, pede pra gente colocar aqui os artigos definidos e os indefinidos. Copper is not an expensive metal. Né? Copper is not an expensive metal. But the copper of this vase is very special. It came from Peru. Então, aqui eu não uso nada. E aqui no final também não uso nada. Lembra que não vem um artigo definido antes de países, tá? Então seria aqui a correta letra D. A letra E. O exercício número 37. Mark the alternative which contains nouns or noun phrase that can be used with the indefinite article and. Então marque a alternativa que contém nomes ou frases nominais em que eu posso usar o artigo indefinido an. E aqui seria a letra A. An umbrella and an honest man. Tá? Então aqui na 37 seria a letra A. Número 38. Leia as sentenças abaixo e marque a opção correta de acordo com o uso dos artigos definido e indefinido. Então aqui nós temos: Can you play a guitar? I once played the guitar which had only 5 strings. She started learning the piano at the age of 5. I've always had a flute ever since I was a child. I'm afraid the violin is an instrument I never mastered. Quais aqui que estão corretas o uso do artigo indefinido? Apenas a 3, a 4 e a 5 estão errados, tá? Então, estão corretas a 1 e a 2, tá? Então, aqui seria a letra D. Apenas os itens 3, 4 e 5 estão errados. Número 39. Which sequence best completes the quoted below? Então, qual que é a sequência que melhor completa esse texto aqui? The Ebola outbreak in West Africa is already a global threat to public health, and it is vital that the UK remains at the forefront of responding to
the epidemic. Tá? Então, aqui seria a opção da letra E. O the, o a, depois não tem nada, e aí o the, e o the, e o the, tá? Número 40. In which of the sentences we mustn't use the article the to complete the blanks? Então, aqui, qual das frases nós não devemos usar o artigo the para completar os espaços? Seria a letra D. Ó. Economically, London is considered one of the most important cities in Europe. Então, economicamente, Londres é considerado uma das cidades mais importantes da Europa, né? Lembram? Não vem aqui na frente de países. Né? Aqui, the Statue of Liberty, tá certo? Lots of people enjoying the amount of time. Né? Também a gente usa o artigo definido. Richard Clayton will play the piano. Né? Richard Clayton vai tocar o piano. E aqui, who is the next to be interviewed? Então, a gente usa na letra A, B, C e E o artigo definido the, tá? Vamos continuar aqui, então. Só passar para a próxima página. Aqui nós também temos um texto, tá? E depois diz assim, na frase, This is an experiment house at the University of Nottingham. Observe o artigo sublinhado e assinale a alternativa correta. Ó, então, nós temos aqui o artigo indefinido and. Qual que é a opção correta? Letra A. Usa-se o artigo and somente com o pronome demonstrativo this is. Aqui a gente usou o and com this is, mas não é que a gente usa somente com o pronome demonstrativo, tá? Letra B. Usa-se o artigo and somente com palavras com mais de uma sílaba, como é o caso do adjetivo experimental. Falso, tá? A gente não usa só com palavras com uma sílaba ou com mais de uma sílaba. Letra C. Usa-se o artigo and antes de um substantivo ou adjetivo iniciado por vogal. Sim, né? A gente usa o and antes de substantivos ou palavras que começam com som de vogal. Então, seria aqui a letra C. Exercício número 42. Brazil was named after the pau-brasil tree, but due to the exploration during colonial times, it cannot be easily found nowadays. The word but is in a coordinate conjunction. It gives idea of contraste, né? Então, a palavra but dá uma ideia de contraste, de oposição. Então, a letra D. Exercício número 43. Text 3. Words may lie, but actions will always tell the truth. Então, vamos lá.